Olá! Hoje a gente vai mergulhar num texto central para a cidadania aqui no Brasil, o artigo 5º da Constituição, Sabe? aquele que fala dos direitos e deveres individuais e coletivos. É ele que, no fundo, molda muito da nossa vida em sociedade. Exatamente. É a espinha dorsal, né? Isso. E a nossa fonte é o próprio texto da Constituição, o artigo 5º mesmo, com todos aqueles incisos. A ideia aqui não é só, listar tudo. É tentar entender o que essas garantias, vida, liberdade, igualdade, segurança, propriedade, significam na prática, para a gente, brasileiros, e para os estrangeiros que moram aqui. É uma tentativa de decifrar como a Constituição tenta, assim, equilibrar as liberdades com as responsabilidades de cada um, né? Dentro da ordem legal. Perfeito, então? Tá, vamos começar a desvendar isso. O começo de tudo é o caput, aquela frase forte: todos são iguais perante a lei, sem distinção, e já garante a inviolabilidade dos direitos básicos. É interessante que já começa falando de brasileiros e estrangeiros residentes, né? Sim, essa abrangência inicial é muito importante. E logo em seguida o inciso 1. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Uma base super clara. Mas aí fica a pergunta, né? Essa igualdade que está no papel, ela se traduz sempre na vida real, no dia a dia? Essa é a grande questão, né? A Constituição coloca o ideal, a meta a ser alcançada, mas a aplicação disso no mundo real enfrenta barreiras culturais, sociais, econômicas, um monte de coisa. Entendo. Mas ter isso escrito logo de cara é fundamental. E aí, colado nisso, vem o inciso 2, o princípio da legalidade. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Isso parece meio abstrato às vezes, mas é essencial, né? Totalmente. Significa que a nossa liberdade só pode ser limitada por uma lei. Uma lei criada democraticamente, não pela vontade de uma autoridade, sabe? É a nossa grande defesa contra o arbítrio. Faz todo sentido. Traz previsibilidade. E logo depois, o inciso 3, uma proibição bem direta. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Isso parece bater direto na tecla da dignidade humana, que é um dos fundamentos da República, né? Exatamente. O que é fascinante é ver como esses primeiros incisos já montam a estrutura do Estado Democrático de Direito. Igualdade perante a lei, liberdade limitada só pela lei e essa rejeição total da crueldade por parte do Estado. Sem isso, o resto todo não para em pé, né? Não mesmo. A Constituição foi muito direta ao ponto, definindo essas bases que não se negociam. De pensamento e expressão. O inciso 4º garante a livre manifestação do pensamento, mas, olha que interessante, veda o anonimato, quer dizer, liberdade sim, mas tem que se identificar. Tem essa condição. Você pode falar, mas tem que assumir o que fala. Isso conecta com o inciso 5, que garante o direito de resposta e a indenização por danos morais, materiais ou à imagem. Cria uma responsabilidade, então. Exato. É uma tensão que a Constituição já coloca de saída. Defende a liberdade, mas vincula a identificação e a possibilidade de responder pelo que disse. Não é uma liberdade para falar qualquer coisa sem consequência alguma, entende? É um equilíbrio. Bem pensado. E a liberdade de crença e culto, no inciso 6. Garante o livre exercício, protege os locais de culto. Sim, e o 7º ainda fala da assistência religiosa em hospitais, presídios. É uma proteção bem ampla para a liberdade religiosa. Mas tem um detalhe no 8, né? Tem. O inciso 8 traz uma nuance. Ninguém pode ser privado de direitos por causa da sua crença ou convicção, exceto se usar isso para não cumprir uma obrigação que vale para todo mundo e se recusar a cumprir uma alternativa que a lei oferecer. Ah, então, de novo, o equilíbrio. Pois é, mostra de novo essa busca. A liberdade individual vai longe, mas não pode ser desculpa para ignorar deveres cívicos que são essenciais para a vida em comum, desde que, claro, exista uma alternativa razoável. Entendi. Agora, uma parte que eu acho realmente interessante, principalmente para quem trabalha com ideias, com arte e comunicação, o inciso 9. Garante a liberdade de expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Uau! Que afirmação, hein? Nossa, sem dúvida.
É uma das defesas mais fortes contra a censura prévia que a gente tem. Garante que a criação, a comunicação, não precisam de um ok do Estado para existir. Mas não isenta de responsabilidade depois, né? Não, claro, como a gente viu no inciso 5, a responsabilidade posterior existe. Mas o VI impede o controle antes, o que é vital para uma sociedade aberta, para a imprensa livre, para a cultura. Falando em proteger o indivíduo, o inciso X é chave. Protege intimidade, vida privada, honra, imagem e garante indenização se violarem isso. É quase um escudo em volta da nossa vida pessoal. É um escudo mesmo, e ele se estende para o nosso espaço físico também. O inciso 11, que fala da casa como asilo inviolável, é muito forte. Ninguém pode entrar sem o seu consentimento. Salvo algumas situações bem específicas. Exato. Flagrante delito, desastre para prestar socorro, ou, e isso é importante, com ordem judicial durante o dia. É uma proteção bem forte do nosso canto mais íntimo contra a invasão arbitrária. Pensa num escudo invisível, mas super potente legalmente na sua porta. E essa proteção vale para as nossas conversas também, tipo telefone, e-mail. Vale. O inciso 12 trata do sigilo, correspondência, dados, telefone. A regra é o sigilo. A exceção, e só para comunicação telefônica, é bem restrita. Precisa de ordem judicial para investigação criminal ou instrução processual penal, e seguindo a lei. Não é qualquer coisa. E hoje tem até uma proteção extra para dados, né? Tem. O inciso 79, que é mais recente, protege especificamente os dados pessoais, inclusive no meio digital. Foi uma atualização super necessária para a nossa era. Papi, mudando um pouco o foco para a vida em sociedade e trabalho. O inciso 13 fala do livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações que a lei exigir. Isso, garante a liberdade de trabalhar. Aí tem o 15, liberdade de locomoção, ir e vir em tempo de paz. O 16, direito de reunião pacífica, sem armas, em locais abertos, não precisa de autorização, mas tem que avisar antes. Sim, para não atrapalhar outra reunião já marcada para o mesmo lugar, né? É uma questão de organização. E há a liberdade de associação, aquela dos incisos 17 a 21. Permite criar associações para fins lícitos, sem precisar de autorização do governo, sem interferência estatal. Parece que a Constituição quer garantir espaço para a gente se organizar, né? Tanto individualmente quanto em grupo. Exatamente. Garante a liberdade de trabalhar, de ir e vir, de se encontrar, de se organizar coletivamente. Sobre associação, é interessante notar que proíbe as de caráter paramilitar, no 17. Ah, bem observado. E o 20x garante que ninguém é obrigado a se associar ou a continuar associado. São limites importantes para essa liberdade. Certo. E o direito de propriedade está lá no inciso 22. Ele é absoluto, intocável. Opa! Aí que está um ponto fundamental. Logo depois, no inciso 23, vem dizendo que a propriedade atenderá à sua função social. Aham, então não é absoluto. De jeito nenhum. Se a gente conectar isso com todo o resto, a propriedade no Brasil não é um direito sem limites. Ela vem com uma responsabilidade social junto. E como essa função social aparece na prática? Bom, por exemplo, nas regras de desapropriação, no inciso 24, o governo pode desapropriar um imóvel por necessidade pública, utilidade pública ou interesse social, mas tem que pagar uma indenização justa, prévia e em dinheiro, geralmente. Entendi. Ou no inciso 25, que permite que o poder público use uma propriedade particular se tiver um perigo público iminente, tipo uma enchente, um incêndio, depois indeniza se tiver dano. Ou na proteção especial que o 26 dá para pequena propriedade rural familiar, desde que trabalhada pela família e seja única. Então a ideia é que a propriedade é protegida, mas também tem que servir a algum propósito coletivo, não só o interesse do dono. Essa é a ideia central. Claro que isso gera muito debate, muita disputa sobre onde exatamente fica essa linha entre o direito do proprietário e o interesse da sociedade. Mas a Constituição coloca essa condição. Faz sentido. A Constituição também protege outras coisas, né? Criações intelectuais, marcas, nos incisos 27 ao 29, direito de herança, no 30x, até a defesa do consumidor, no 32.
É bem abrangente mesmo. Sim, ela tenta cobrir muitas áreas da vida, das relações sociais, econômicas, sempre buscando esse ponto de equilíbrio entre o direito de um e o interesse de todos ou de grupos específicos como os consumidores. Um tema que parece cada vez mais importante é o acesso à informação e à justiça. O inciso 33 garante o direito de receber informações dos órgãos públicos, ressalvando o que for sigiloso para a segurança da sociedade e do Estado. Sim, e o 34 garante o direito de petição aos poderes públicos para defender direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder, e também o direito de obter certidões de graça para defender direitos e esclarecer situações pessoais. E o acesso à justiça. Esse parece ser um dos pilares mesmo. Talvez o mais fundamental de todos. O inciso 35 é muito claro. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Ou seja, qualquer pessoa que se sinta prejudicada ou ameaçada pode, em princípio, bater na porta da justiça. É a porta de entrada para defender todos os outros direitos. E tem outras garantias ligadas a isso, né? Tem a proteção da coisa julgada, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito, no 36, para dar segurança para as relações. E a proibição de juízo ou tribunal de exceção, no 37. Ninguém pode ser julgado por um tribunal criado só para aquele caso. E o tribunal do júri, que julga os crimes dolosos contra a vida lá no inciso 38. Ele tem um papel diferente. Tem sim. É uma forma de participação direta da sociedade no julgamento de crimes que causam grande impacto social. A Constituição assegura a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania dos vereditos. É uma instituição bem particular. Entrando na área criminal, quais são os princípios mais importantes que o artigo 5º traz? Olha, são vários e são cruciais. Primeiro, a legalidade estrita, no inciso 39. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Ninguém pode ser punido por algo que não era crime quando foi feito. Segurança jurídica de novo? Exato. Segundo, a irretroatividade da lei penal. No XL, a lei penal não volta no tempo para prejudicar ninguém, só se for para beneficiar o réu. Terceiro, a Constituição já diz que alguns crimes são mais graves e terão um tratamento mais rigoroso. Quais, por exemplo? O racismo no XILV, que é inafiançável e imprescritível, e os crimes hediondos, a tortura, o tráfico de drogas e o terrorismo, no XIL3, que são inafiançáveis e não podem receber anistia, graça ou indulto. Isso mostra uma decisão política forte sobre a gravidade dessas condutas. A ação de grupos armados contra a ordem constitucional também é inafiançável e imprescritível, XIL4. E sobre as penas em si? Tem limites? O que pode e o que não pode? Tem limites bem claros. O inciso XIL6 fala dos tipos de pena possíveis: privação ou restrição da liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa, suspensão ou interdição de direitos. Mas o XIL7 é taxativo no que é proibido. Pena de morte, salvo em caso de guerra declarada, penas de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento e penas cruéis. Define um padrão civilizatório, né? Exatamente. E tem mais. A pena não pode passar da pessoa do condenado, XLV, tem que ser individualizada, XL6, as condições da prisão devem respeitar a integridade física e moral do preso, XLI, e tem até a garantia para as presidiárias poderem amamentar seus filhos, L. Certo. Agora, pensando nas garantias durante um processo, o que se destaca? Olha, destacam-se os princípios que formam o que a gente chama de devido processo legal, garantido no inciso LV. Isso inclui ser julgado pela autoridade competente, L3, ter direito ao contraditório e à ampla defesa com todos os meios e recursos, LV. O direito de se defender plenamente. Isso. E a inadmissibilidade de provas obtidas por meios ilícitos, LVI. Essa é importantíssima, a prova tem que ser legal. E claro, talvez o mais famoso, a presunção de inocência no LVI. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. A pessoa é inocente até que se prove o contrário, de forma definitiva, na justiça. Essas garantias parecem vitais para evitar erros judiciários, né? E se alguém for preso,
Quais as proteções? Aí entram outras garantias cruciais. A prisão só em flagrante ou por ordem escrita e fundamentada de um juiz, LCCI, exceto nos casos militares. A prisão tem que ser comunicada imediatamente ao juiz e à família do preso ou a quem ele indicar, LXI. E o preso tem direitos específicos. Sim, muitos. O inciso LX3 garante que o preso será informado dos seus direitos, incluindo o de permanecer calado, e terá assistência da família e de advogado. Tem o direito de saber quem foram os responsáveis pela sua prisão ou interrogatório, LX4, e se a prisão for ilegal, tem que ser relaxada imediatamente pelo juiz, LX5. E a questão da fiança? A lei permite liberdade provisória, com ou sem fiança, em muitos casos, LX6. E é importante lembrar que é proibida a prisão civil por dívida, LX7, com duas exceções bem conhecidas, a de quem não paga a pensão alimentícia e a do depositário infiel, embora essa última o STF já tenha restringido bastante na prática por causa de tratados internacionais. Ufa, são muitos direitos e garantias. Mas como a própria Constituição ajuda a gente a correr atrás deles se forem violados? Para proteger esses direitos. O mais conhecido é o habeas corpus, o HC inciso LXV, que serve para proteger a liberdade de locomoção quando alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação ilegal. E o mandado de segurança? O MS. O mandato de segurança, inciso LXI, protege outros direitos, que a gente chama de líquidos e certos, que não sejam protegidos por HC ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Pensa nele como uma ferramenta para quando um direito seu, claro e comprovado, está sendo violado por uma autoridade. Tem também o MS coletivo, LXC. E os outros remédios? Temos o habeas data, o HD 72, para garantir que a pessoa possa conhecer informações sobre ela que estejam em registros públicos ou de caráter público, ou para corrigir esses dados. O mandado de injunção, o MI 71, que é usado quando a falta de uma lei impede o exercício de um direito ou liberdade constitucional. E a ação popular? A Ação Popular 73 permite que qualquer cidadão peça a anulação de um ato que seja lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural. O que é fascinante aqui é isso. A Constituição não só lista os direitos, ela também dá os instrumentos concretos para a gente lutar por eles. E é fácil usar esses instrumentos, tipo, custa caro, mas em si? As ações de habeas corpus e habeas data são gratuitas, assim como os atos necessários ao exercício da cidadania, 77. Além disso, tem o inciso 78, que foi incluído depois, garantindo a todos uma duração razoável do processo e meios que garantam a celeridade, embora a gente saiba que a demora da justiça ainda é um problema enorme na prática. Certo. Para a gente fechando o artigo em si, os parágrafos finais trazem umas regras mais gerais sobre esses direitos, né? Isso. O primeiro é super importante. Diz que as normas que definem os direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata, ou seja, não precisam esperar uma lei para valer. Elas valem por si só. Não ficam só no papel esperando regulamentação. Em regra, não. E o parágrafo 2º diz que a lista de direitos do artigo 5º não esgota tudo. Existem outros direitos e garantias que decorrem do regime e dos princípios adotados pela Constituição ou dos tratados internacionais em que o Brasil seja parte. É um sistema aberto que pode sempre incorporar mais direitos. E os tratados de direitos humanos, eles têm um status diferente? Tem sim. O parágrafo 3º, que também foi incluído depois, diz que os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos terão o mesmo valor de emendas constitucionais. Nossa, isso é forte. Integra mesmo o direito internacional dos direitos humanos no nosso sistema. Muito forte. E o 4º ainda diz que o Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Então, o que tudo isso significa no final das contas? Reforça essa ideia de um sistema de proteção de direitos humanos que é robusto, é aberto a ampliações e está conectado com o cenário internacional. Uau!
Realmente, o artigo 5º é quase um universo à parte dentro da Constituição. A gente passou pelos fundamentos de igualdade, legalidade, dignidade, foi para as liberdades de expressão, crença, associação, entrou na proteção da privacidade, da casa, das comunicações, falou da propriedade e da função social dela. E aí veio toda a parte de acesso à justiça, as garantias no processo penal, os limites para as penas, os direitos de quem está preso. E, finalmente, as ferramentas para defender tudo isso, os remédios constitucionais e essas regras finais de aplicação. É uma tentativa muito ambiciosa, né? De equilibrar a liberdade, responsabilidade e o poder do Estado. Sem dúvida. É uma arquitetura complexa e talvez uma reflexão para a gente levar daqui, que emerge dessa análise toda. A Constituição desenha esse quadro super detalhado, robusto de direitos e garantias, mas como essa estrutura legal se reflete na vida das pessoas, no dia a dia? Boa pergunta. Considerando a quantidade de proteções formais e os mecanismos para defendê-las, qual a distância, sabe, entre o direito que está no papel e o direito que a gente vive na prática? Pensar sobre o que significa concretamente ter um direito que a lei diz que é inviolável ou assegurado. Acho que isso ajuda a gente a ter um olhar mais crítico sobre a cidadania e a efetividade de tudo isso. Uma provocação excelente para a gente terminar essa conversa. Foi uma exploração densa, mas acho que fundamental desse artigo 5º. Muito obrigado pela companhia de quem nos ouviu. Até a próxima!